Olá, muito bem-vindo à programação da TV Novo Tempo. Nós estamos começando mais uma edição do Telejornal NT Sul, hoje para falar sobre adolescência. E eu tenho a companhia aqui de Thelma Tomás, minha colega de reportagem. Isso aí. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Nunes, tudo jóia. Olá para quem está em casa e nos acompanha, nos prestigia com a sua companhia. Hoje o tema é para a família toda. É isso aí. Deu muito trabalho para o teu pai, para tua mãe, Thelma, na adolescência? Não, ele já foi mais tranquilo. Eu era arteira quando criança. Quando criança, sim, mas na adolescência a gente já passou mais leve. Tem os enfrentamentos, né, Daniel? Sempre tem. Esse é um perfil, parece que da idade, a construção, né, da nossa personalidade. Então vem os testes para ver quem é que manda, o que pode fazer, o que não pode. Mas isso aí pai e mãe vai tirando de letra à medida que vai aprendendo a construir essa relação. É na caminhada, não tem jeito, né? É isso aí. E você que está em casa nos acompanhando, como é que tem sido aí esses processos da adolescência? Você que é pai, que é mãe, que tem um adolescente por casa, ou que é vô e é vó e acompanha também. Essa relação às vezes também não fica tão fácil, né? O vô e a avó quando começa a dar aqueles pitacos. Sempre. Aí tem aquele conflito da mãe que está tentando impor um pouco mais de firmeza no negócio. A avó vem, aquela mãe com açúcar que a gente diz, né? E passa a mão por cima, tenta passar um paninho, né? É uma disputa ali, quem é que está controlando o terreno. É importante, a afetividade é determinante, né? Para a construção, inclusive, do caráter das pessoas, mas aí tem que ter uma mediação, né? A gente tem que entrar em acordo. Bom, para a gente iniciar aqui essa discussão tão importante, nós preparamos uma pequena reportagem trazendo um pouco das grandes problemáticas da adolescência na contemporaneidade. Diálogos interrompidos, regras contestadas, mundos que parecem distantes dentro da mesma casa. Ser pai e mãe de um adolescente nunca foi simples, mas hoje os desafios parecem ainda maiores. We've done nothing wrong, have we? A recente série Adolescência, da Netflix, acendeu um debate intenso sobre os dilemas da juventude. O que se passa na mente dos adolescentes? Como as influências da internet moldam seu comportamento? Até que ponto os pais conseguem, ou não, proteger seus filhos? Depressão, ansiedade, hiperconectividade, crises de identidade, violência, bullying. Os dilemas da adolescência de hoje vão muito além das notas na escola ou da hora de voltar para casa. Como construir um diálogo que funcione? Como impor limites sem afastar ainda mais os filhos? Como educar na era digital? Hoje, o NT Sul Especial Adolescência debate os grandes desafios das famílias brasileiras. Um programa para pais e mães, ou para quem quer entender melhor essa fase tão complexa e essencial na formação de seus filhos. E para trazer mais informações e também ampliar a discussão, a gente trouxe duas convidadas para o estúdio, pessoas que trabalham com famílias e que têm um acompanhamento mais próximo dessa realidade dos adolescentes. A professora e mentora familiar, Cristiane Krause. Bem-vinda, Cristiane. Obrigada. E também a Jéssica Pacheco, que é psicóloga e também atua diretamente com as famílias, né, Jéssica? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Thelma, e olha, para onde nós vamos agora? Eu tenho um convite muito importante para você que está nos acompanhando em casa, que de repente já ficou aí apreensivo com essa discussão, que tem adolescente. Antes de tudo, quero dizer para você que nós temos um material que nós queremos que chegue aí na sua casa gratuitamente, que foi produzido pela Darleide Alves, nossa apresentadora também aqui da TV Novo Tempo, que fez a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vou pedir, inclusive, para a nossa produção colocar aqui na nossa tela. Tem aqui um site chamado novotempo.com/pais e filhos. Simples assim, novotempo.com/pais e filhos.
Para você pedir, se você tem condição de acessar a internet, você vai acessar aí, tem essa página inicial, em que de imediato você já pode fazer a sua solicitação. Dá para você pedir a versão digital ou a versão impressa, que vai chegar na sua casa. Mas antes da gente dar mais desses caminhos, alguns detalhes da revista. A gente já destaca aqui, ensine o caminho certo. E esse ensinar o caminho certo é uma coisa meio delicada, né? Qual é o caminho? O que é o certo? O que é errado? Então a Darleide tentou andar um pouquinho por esses caminhos. Por exemplo, antes da gente voltar aqui para a tela, tem algo que me chamou muita atenção nessa revista, Thelma e as nossas convidadas aqui, você que está em casa, que é o seguinte: por onde começar? O que faremos por nossos filhos e por onde começar? Tem muita gente que anda perdida, né? E agora? Tem ali aquela desconexão, não consegue conversar com o filho, não sabe se está bem, se não está, porque às vezes o adolescente vai para o quarto e dali não sai. Então a Darleide traz aqui uma série de dicas. Cuidado com a própria saúde mental, o pai e a mãe têm que ter esse cuidado. Cuidados na questão conjugal, eventualmente ali pode não ter um cônjuge, então é outro aspecto. Então a Darleide começou listando aí do básico, tá? Então vamos lá, ensine o caminho certo. Vou pedir para a produção descer aí um pouquinho mais. Pode descer aqui, vamos para a parte mais inferior aqui desta página. Neste guia você vai aprender sobre o que faremos por nossos filhos. Corrigir também é amar. Ensinando o seu filho a se proteger. Amor, instrução e repreensão. Por exemplo, outra questão, sexualidade. Nossa, aqui dava um programa inteiro só para falar disso. Então, para eu não falar mais do que eu já falei aqui, dando spoiler. O que você de casa vai fazer agora? Se tem condição de acessar a internet, acesse aí, novotempo.com/pais e filhos. Pedir para a nossa produção ir bem para o pé aqui da página, para a gente poder destacar o seguinte. Pode descer aqui um pouquinho mais. Peça agora, é grátis. Então, se você quiser a revista impressa, vai chegar gratuitamente na sua casa, você vai clicar ali, vai preencher um cadastrinho bem rápido com seu endereço e vai receber na sua casa. Se você prefere a versão PDF, mais fácil ainda, você também vai receber no e-mail. Daniel, não tenho acesso à internet, então vou passar para você um WhatsApp. Mande um WhatsApp aí, código de área 12 98244 4449. Mande mensagem nesse WhatsApp, você vai fazer a sua solicitação e vai receber a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que a gente espera que seja uma bênção aí na sua vida. Thelma, e aí? E aí que eu quero convidar e provocar as nossas convidadas aqui a falarem sobre a percepção que vocês têm, né? A gente já estava discutindo isso em pauta antes, sobre essa situação. Se existe mesmo esse sentimento de uma insegurança, seja na construção da família, na orientação dos filhos, ou até no ambiente escolar, onde eventualmente vocês atuam, a Jéssica diretamente, a Cris ainda na mentoria das famílias também. Se esse sentimento é um sentimento comum, a gente percebe uma certa insegurança em função de como será a reação, seja na orientação, seja na educação, seja no impor limites. Como é que vocês têm observado isso? Eu acho que a gente pode partir de um ponto importante, né? É comum a gente escutar assim, essa adolescência, né? Os jovens de hoje estão perdidos. Essa adolescência é a pior que já esteve, né, em toda a história. Só que desde que o mundo é mundo, os adolescentes sempre foram desafiadores. E é comum também, da geração que passou, de também culpabilizar os adolescentes por vários desafios que são apresentados. Então, acho que a gente pode partir desse ponto. Até mesmo por uma questão biológica, de desenvolvimento do cérebro, é esperado que os adolescentes eles apresentem alguns desafios. Mas também há uma questão de geração. A gente sempre apontar para a geração dos adolescentes e isso vai continuar acontecendo. As próximas gerações de adolescentes também vão ser apontados e ditos também como desafiadores e problemáticos da nossa geração. Uma das coisas que eu sempre faço, inclusive reflexões minhas, assim, pessoais, né? Como eu era adolescente, o que eu sentia, o que o mundo era para mim, porque existe uma ruptura e a gente não pode negar, né? E existe essa ruptura biológica, existe uma ruptura afetiva e todos de certa forma se perdem nesse momento, porque aquela criança não é mais criança, não é mais aquele serzinho que eu protegia, que eu cuidava, né, que eu acariciava. E o adolescente, ele também não se vê mais como criança, mas ao mesmo tempo ele sente falta daquilo que ele viveu até então. Então existe uma ruptura muito grande para os dois, para os pais e para os adolescentes. E eu acho que o mais importante, assim, que se requer logo no início de qualquer conversa é determinar os papéis,
né? Onde nós estamos? O que está acontecendo comigo, adolescente? O que está acontecendo comigo, mãe? O que está acontecendo comigo, pai? O que eu estou sentindo? Olhar, como o Daniel falou antes, né? Que está sendo trabalhado ali na revista, cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim, mãe, eu tenho que cuidar de mim, pai, para que eu possa cuidar do outro. Eu tenho que identificar o que eu estou sentindo, a fase que eu estou, o que eu estou perdendo e o que eu estou ganhando e o que isso está me desestabilizando ou me acalmando para poder acolher o adolescente. Bom, nós temos hoje, ao longo dessa nossa conversa, desse nosso programa especial, algumas falas de pessoas que nós gravamos aqui previamente. Exato. Por exemplo, a promotora de justiça aqui de Cachoeira do Sul, a Débora Becker, deu um depoimento muito impactante. E a gente tem algumas falas também do procurador de justiça, Fábio Costa Pereira. Ele coordena um núcleo muito importante aqui do Rio Grande do Sul, chamado Núcleo de Prevenção à Violência Extrema e do projeto Sinais, ou seja, há um monitoramento hoje para adolescentes radicalizados. A gente vai entender de onde que nasceu essa necessidade e também dicas especiais para os pais. Vamos ouvir aqui então o procurador. Tudo começa, na realidade, no final do ano de 2023, do início do ano de 2024. A Agência Brasileira de Inteligência procurou os procuradores gerais de justiça e conversou com eles dizendo o seguinte: os eventos que tinham acontecido no Brasil em 2023 poderiam voltar a acontecer no ano de 2024. É importante lembrar, e tem inclusive um estudo da Unicamp, que mostra que no ano de 2023, nada mais, nada menos que 11 atentados em escolas aconteceram no Brasil, sendo que desses 11 atentados em escola, 8 foram no mês de abril de 2023. Bom, o que tem de importante isso? O nosso procurador-geral, então o Dr. Alexandre Saltes, resolveu que era fundamental nós termos um grupo de ação, um grupo para atuar de forma preventiva no que diz respeito a possíveis ataques violentos no ambiente escolar. E eu fui incumbido da missão de organizar esse grupo e criar a modelagem de ação. O trabalho começou a ser desenvolvido e lá pelas tantas a gente percebeu que algumas inflexões eram necessárias. Não bastava que atuássemos no campo operacional, isso quer dizer, caso a caso que nós recebíamos para analisar, acompanhar e muitas vezes processar, como era fundamental criar uma efetiva cultura de prevenção. Aqui a gente viu, né, o promotor deixando muito claro a ação do Estado, né, monitorando essas condições, avaliando adolescentes a partir de sinais que foram obtidos. Mas será que esse é um papel só do Estado? Quem mais tem que monitorar? Será que todos os entes envolvidos, a família, as escolas, os orientadores, precisam também passar por uma capacitação para enfrentar isso e estar atento aos sinais? O que vocês acham? É de extrema importância que a gente tenha esse olhar sensível para os nossos jovens, para todas as pessoas, mas de modo muito especial para os nossos adolescentes. E aí, existe um cuidado também que a gente tem que ter de não terceirizar responsabilidades que são nossas. A Cris falava anteriormente, né, da gente identificar o nosso papel. Eu estou aqui hoje como mãe, como professora, como profissional, ou como, né, algum profissional de alguma instituição do Estado, mas enfim, qual é o meu papel e qual é a minha responsabilidade? Eu acredito que ter isso muito claro favorece a gente entender até onde eu posso ir, qual é o meu limite, né? Esse é o meu papel. Porque a gente também não pode delegar aos outros que façam aquilo que é o meu papel. O meu papel como mãe de adolescente é esse. Eu não posso querer que a escola, que a professora, que o Estado faça aquilo que é meu papel de mãe. Então a gente precisa entender quais são os papéis e não terceirizar essas responsabilidades. Na mentoria das famílias, tu observa isso, Cris? As famílias muito terceirizando esse papel, responsabilizando o outro, tentando, inclusive, colocar aquele medo disso, a polícia vai resolver, por exemplo? Eu acredito muito que o Estado, enfim, a polícia, como tu citou, eles vão atuar e é importante, né? A gente tem que ter esse serviço, essa prestação de serviço, mas quando não tem mais o que fazer, né? Quando chegou no limite, no extremo. E no caso da mentoria e no caso de tudo que a gente estimula, assim, é que os pais busquem uma ação e uma reflexão antes
que isso se torne um caso maior, né? E lá na mentoria a gente vê muito pessoas que chegaram nessa consciência, né? De que não é o outro que tem que fazer por mim, sou eu, mas como eu faço, né? Então, existe um processo para se conscientizar disso, sabe? De que não é a escola, não é o outro, sou eu, né? Uma das coisas que eu gosto muito de reprisar, assim, e de falar com as famílias é que filho precisa de pai e mãe não precisa de filho, né? E isso desde a maternidade, assim, existe o sonho da mulher de ser mãe, o sonho de ser pai, e isso é muito bonito. Mas a gente não pode esquecer que vai vir uma criança e que é ela que precisa do adulto. E o adulto tem que estar adulto naquela relação. Isso então é desde sempre. Mas quando existe essa conscientização só lá na adolescência, ainda a gente consegue. Porque no momento que eu mudar o meu olhar para o meu filho, que eu mudar o meu olhar para a escola, que eu mudar o meu olhar, eu vou ter novas ações, novas atitudes e claro que vai refletir no meu lar, vai refletir no meu filho, eu vou conseguir dialogar com mais abertura, porque aí eu vou aprender a ouvir também. Né? Eu acho que sobre isso a gente pode, inclusive, aprofundar um pouco mais. Acredito que a grande questão que a gente pode colocar é o que tem levado a uma ruptura tão grande, ou famílias que não conseguem mais conversar, ou que o filho não vê ali uma legitimidade no pai e na mãe a ponto de abrir o coração, de falar aquilo que está sentindo. Ou o contrário. Porque hoje a gente tem muito esse rótulo, como vocês já mencionaram, de dizer assim, porque essa nova geração... Não, a adolescência é como sempre foi, claro, só que os nossos tempos podem ser um pouco diferentes, talvez com mais trabalho, com um pouco mais de tecnologia na jogada. Mas e aí, o que a gente pode dizer hoje para o adulto que nos acompanha especialmente, né? Como que a gente pode dosar um pouco melhor para melhorar essa relação e chegar na fase da adolescência com confiança a ponto de tratar dos assuntos mais importantes da vida? Uma das coisas, assim, ainda falando da terceirização, né, é o uso excessivo das telas, né, dos videogames, do digital. Porque, querendo ou não, existiu aí um avanço muito grande, né, que é pai e mãe poder sair para trabalhar e ter seu sustento, né. Eu sou mulher, eu saio todos os dias para trabalhar e me orgulho muito disso. Mas eu não posso esquecer que eu tenho o papel, o meu marido também, ele tem o papel de sair para trabalhar sim, mas de estar presente em casa. E a gente acaba terceirizando e eles vão muito para as telas. E a gente acaba, em algum momento, perdendo um pouco do controle do que estão vendo, do que estão assistindo, né? E aí a gente, principalmente mulheres, a gente acaba se culpando. Se eu tivesse em casa, e se eu tivesse... Então a gente começa a partir disso. Qual é o meu papel? Que culpa é essa que eu estou carregando? Porque todos nós carregamos culpas e em silêncio. Dificilmente eu vou chegar, a não ser que seja para psicóloga, né? Vou chegar e vou dizer, Jéssica, eu estou me sentindo culpada. Eu não vou conversar, por exemplo, com uma irmã, com uma mãe, porque senão vai voltar ainda mais essa culpa. Pois é, se eu estivesse em casa, né? O julgamento, isso só aumenta a culpa. E aí acaba entrando essa tela, acaba entrando essa terceirização automática dentro de casa. Mas o importante é, no momento que eu estou com a minha família, no momento que eu estou com o meu filho, eu estou ali, presente, deixa o mundo, deixa o resto, esteja ali naquela relação, né? Principalmente, como eu mencionei antes, para ouvir. Nós não estamos mais nos ouvindo e não estamos mais ouvindo essas crianças, esses adolescentes. E quando nós éramos adolescentes, muitas vezes nós queríamos também ser ouvidos. Jéssica, e não é um momento de repente, a gente começar a entender que aquele celular, embora sendo do filho, ele tem que ser de livre acesso do pai, da mãe, essa história de ter senha e eu não sei o que ele está fazendo, porque que fique claro, a intenção do pai, dificilmente da mãe, é saber o que está falando com a coleguinha ou conversando sobre a turma. A gente quer saber por onde anda, porque ali também é um caminho a ser percorrido. O pai e a mãe têm que ter a senha do celular ou não tem que ter? Acredito que sim. E aí, não dá pra gente generalizar, porque tudo vai depender do contexto dessa família e de como essa família vive todos esses limites estabelecidos. Mas a gente também não pode negligenciar o cuidado com os filhos. Talvez a gente tenha se falado muito, e ainda bem, sobre uma educação que é positiva, sobre ouvir, né, e colocar os filhos dentro desse processo. Mas a gente não pode negligenciar, a gente não pode ser omisso na educação. Então, acreditar, ele está dentro de casa, está seguro. Talvez não,
né? E então faz parte do processo educativo saber sim o que os filhos estão acessando de conteúdo. O filho não vai gostar, mas o filho não tem que gostar de tudo que a gente faz. Ele tem que entender o porquê que a gente faz, porquê que a gente tem que tomar determinadas ações, mas nem tudo que a gente faz ele precisa gostar, e talvez esse seja um ponto importante, né? Especialistas apontam isso, né? A gente conversava também sobre. Ali não é mais só um celular, é uma casa, é um lugar, é um encontro, é uma festa. Tu está num convívio, numa troca de informações com alguém a partir do teu celular. Então é a mesma coisa que colocar um filho dentro de uma sala, com amigos, com conhecidos, e para nós, eventualmente desconhecidos, para os pais, não é isso? Bom, nós vamos fazer então agora o seguinte. Nós temos mais algumas falas aqui do Dr. Fábio Pereira, falando do Projeto Sinais. E ele, aliás, daqui a pouquinho, não vai ser nessa fala de agora, ele traz algumas dicas sobre esse ambiente virtual. Tem redes sociais que eu tenho certeza que muito pai nem ouviu falar. É o tal do Discord, é o TikTok, que a turma tem um pouquinho mais de idade já não está por ali. O TikTok é mais conhecido, é mais conhecido. Mas tem outras redes que a gurizada está por ali também. E que, assim, elas não são populares. Quem tem aí, está na faixa dos 40, um pouquinho mais, dificilmente não conhece. Terá acessado, né, ou vai conhecer. Mas o Dr. Fábio fala um pouquinho agora sobre o processo de radicalização. E o que ele menciona é o seguinte: isso não acontece da noite para o dia. Nenhum adolescente ali no convívio da família, da escola, dos amigos, amanhece um dia e pensa assim: hoje eu vou aprontar, vou me radicalizar. Vamos ver o que ele diz. A grande prevenção está também no ambiente escolar, mas no sentido da percepção dos sinais que os nossos adolescentes deixam nesse tortuoso e longo caminho da radicalização e mobilização à violência. Quem tem me acompanhado sabe que, em regra, eu falo o seguinte: ninguém, num belo dia de manhã, acorda e pensa: o que eu vou fazer hoje? Não tem futebol, não tem natação, vou fazer um massacre na escola. Não funciona assim. Entre o sujeito sair do ponto zero onde se encontra e entender que o caminho da radicalização e da mobilização à violência é o necessário para dar sentido àquela vida que ele entende como sem sentido, demora muito tempo. E neste caminho, pegadas estão sendo deixadas. Pegadas essas que nós chamamos de sinais, que são perceptíveis a partir do momento que nós, enquanto sociedade, tenhamos a capacidade de perceber que eles estão ali. Pois é, diz aqui o Dr. Fábio que os adolescentes deixam os seus sinais, né? E eu quero perguntar aqui, começando pela Jéssica, que sinais tem que chamar a atenção no cotidiano, no dia a dia, do pai e da mãe? Olha para a criança ou para o adolescente e vê: ei, não está normal. Talvez um caminho seja, né, a gente perceber mudanças significativas no comportamento. Então, aquele adolescente que se comportava de determinada forma, ele é alguém extrovertido, sempre rodeado de amigos, que tinha facilidade nas demandas de escola, e daqui a pouco ele apresenta um isolamento social. Ele parece estar mais apático, mais deprimido, isolado no seu quarto. Então a gente percebe que existia um certo padrão de comportamento e há uma mudança significativa. Então esse é um ponto, né? Então ele começa a sumir, ele começa a se calar, não quer participar junto das interações de família. Então quanto mais próximo a gente está dessa pessoa, a gente conhece ela. Então a gente percebe quando ela começa a mudar essas nuances de comportamento. E é um caminho importante da gente observar. Eu acho que irritabilidade também, muita sucessão assim de crises de choro ou isolamento, né? E são sinais importantes assim nesse início assim de adolescência principalmente. Então a gente pode dizer para os pais que estão nos assistindo hoje: se o adolescente está ficando só trancado no quarto, mesmo que diga que está jogando videogame, mas é o dia inteiro, não convive, não é normal. Não é normal. Precisa ter um pouco de interação. E até mesmo isso, né? Quanto tempo de tela? Não existe um combinado. É possível de fazer um combinado na família de quanto tempo ele pode permanecer em jogo? Até porque ele precisa ter uma rotina de estudos, ele precisa ter uma prática de atividade física. Então, até isso é importante da gente estar investigando e dialogando. Será que isso são resquícios da pandemia, quando ficamos isolados e aí todo mundo voltou para a tela? Pode ser. Eu acho que a pandemia ela veio para aflorar muita coisa que estava silenciosa, né? Ou até para a gente perceber coisas que a gente estava envolvido no dia a dia e não estava percebendo.
né? Que inclusive dentro das relações familiares, assim, pessoas que na pandemia se obrigaram a conviver, né? E não estavam convivendo mais, embora morassem na mesma casa. Vamos fazer uma pausa para o intervalo? Vamos. Tempo de tomar uma aguinha, dar uma respirada. Você de casa, continue com a gente, por favor, aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Aproveite para fazer aí a sua solicitação. Deixa eu me esticar aqui para pegar a nossa revista. Pais preparados, filhos de caráter. Você pode fazer a sua solicitação no código de área 12982444449. Mande mensagem nesse WhatsApp. Você vai receber também aí, tem o atendimento que é automático nesse WhatsApp. Aí você vai poder fazer a sua solicitação e receber gratuitamente, de forma física na sua casa, ou então o PDF, se você assim desejar. Fique com a gente, nós voltamos já já. Se superar é do brasileiro, né? Tanto que só no ano passado, mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas. É nóis no carro. Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando, com o estádio lotado, saindo do mapa da fome todo dia. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos. E ainda tem muito jogo para ser jogado, com toda entrega. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Você está assistindo NT Sul. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Estamos de volta, então, com essa discussão sobre a radicalização do comportamento de adolescentes e também qual o papel das famílias, do Estado, da sociedade de maneira geral no manejo de situações como essa e como evitar chegar nesse extremo. Afinal, quais são as responsabilidades dos pais, da sociedade, da escola e do próprio Estado com suas configurações no atendimento a essas situações. Eu estive em conversa com a promotora de justiça especializada aqui de Cachoeira do Sul, Débora Becker, e ela trouxe algumas reflexões bastante importantes sobre os papéis que cabem a cada um. Vamos acompanhar? Quando autorizam a saída dos seus filhos para esse mundão, que é para isso que a gente prepara os filhos, a gente já tem que partir desse pressuposto, que tem momentos em que eles podem estar suscetíveis a todo tipo de situação. O pai e a mãe têm que manter a vigilância, as companhias, aos arredores, a vizinhança, ao conteúdo visto na internet. A cartilha de orientações é imensa. Se a gente for avaliar o risco hoje a que os nossos filhos se expõem quando saem de casa, a que nós nos expomos ao sair de casa, a gente vai ver que a cartilha a seguir não é um padrão. Ela muda a todo tempo e ela está em pequenos detalhes que vão se aplicar para cada situação. O pai e a mãe têm que manter a vigilância a todo tempo, independentemente da idade e, principalmente, com a concordância do filho ou não. Porque o filho, a partir de uma determinada idade, os pais vão saber dizer isso muito melhor do que eu, eles deixam de aceitar esses limites impostos pelos pais, eles questionam, eles se revoltam. Tu começa a ter muito mais conflito dentro de casa por querer exercer o teu papel de autoridade. E esse papel de autoridade segue sendo dos pais, não deixa de ser dos pais, aos 12, aos 13, aos 14, aos 18. E esse dever de proteção vai pelo resto da vida. Mas os pais seguem tendo o dever de educar, de orientar, de acompanhar os filhos, as suas companhias, os seus destinos, os seus encaminhamentos da vida a todo momento, né? Essa atribuição não passa a ser do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia. A atuação desses órgãos ela é pontual para determinadas situações. O trato, a orientação, o dia a dia familiar, a orientação familiar é e tem que ser feita dentro de casa, com a colaboração da escola, com a colaboração do Conselho Tutelar, dos órgãos de segurança, dos órgãos da justiça. Maternidade, paternidade é para a vida, né? Não é tarefa de um dia, de uma semana. Agora, acontece também o seguinte, importante mencionar para quem chegou agora, ligou a televisão, nós temos aqui a participação da Cristiane Krause, ela é professora, mentora familiar, e também a Jéssica Pacheco, que é psicóloga. Muito obrigado aqui mais uma vez a vocês pela presença com a gente. Aproveitando aqui, Thelma, a fala da promotora,
sobre essa questão do papel do pai. Chega um momento que, por mais que esse adolescente esteja nesse ambiente familiar, ele está crescendo, eles são criados para o mundo, para a vida, são educados para a vida, ao menos deve ser assim. E eles precisam também estabelecer as suas relações, eles não vão ficar só no ambiente da casa. Ou como diz o ditado popular, não vão ficar na barra da saia da mãe. E aí, como preparar esse adolescente para a vida, para ele ter o seu reconhecimento, se reconhecer como pessoa e se afirmar nos diferentes grupos com os quais ele vai se relacionar? Talvez seja algo que inicia muito antes da adolescência. Então, esse processo de aproximação, de vinculação, de estabelecer o que é certo, o que é errado, o que a família espera, o que aqui é permitido, o que não é, se inicia muito antes, ainda na infância. Para que na adolescência, quando já tem um pouco mais de dificuldade desse diálogo, a gente não tenha perdido esse contato. Então, já na infância, os limites eles precisam ser muito claros e estabelecidos. Olha, aqui nessa casa é permitido isso a gente não aceita. Né? Na sociedade, isso é proibido e isso é permitido. O que a gente espera? Então, isso tem que ficar muito claro desde a infância, para que na adolescência, quando é esperado que o adolescente ele já vai, de certa forma, contra as ideias da família, porque na infância a gente está muito vinculado, a gente nasce muito vinculado, a gente não sabe nem separar quem é mãe, quem é bebê. Conforme a gente vai crescendo, vai havendo essa ruptura. Então, na adolescência é o período da busca dessa identidade, de descobrir quem eu sou no mundo. Então, por isso que começa essa contestação de, olha, eu não concordo com o jeito que a minha mãe fala, eu não acho que a minha mãe está certa, eu não acho que a religião que ela segue é a correta, eu não acho que a ideologia política é a correta. A gente começa a contestar os pais justamente por querer entender quem nós somos no mundo. E isso acaba já nos distanciando. Então, se a gente tem uma base de afeto e de vinculação grande, nesse momento isso vai facilitar as escolhas deles, porque eles sabem de onde eles vieram e o que a família espera deles também. E nós temos uma infância que não sabe o que é uma consequência, né? É uma infância muito permissiva, onde tudo pode e as crianças não aprenderam a se frustrar, né? Não aprenderam a receber não e um porquê daquele não, que toda causa tem uma consequência. Um pensamento assim que eu tenho e que eu levo muito a sério. A escola é uma preparação para o mundo, né? Então ali eu vou ter as relações humanas, ali eu vou ter meu primeiro contato com hierarquia fora da sala de aula. Então no momento em que eu não ensino o meu filho de que toda causa tem uma consequência e que se ele não respeitar o professor, se ele não respeitar o diretor da escola, a moça que limpa, o pessoal dos serviços gerais, a secretaria, eu estou preparando meu filho para sair depois para o mundo e quebrar as regras, porque não existe consequência, eu não ensinei, não preparei ele para isso. E isso começa dentro de casa, com pequenas tarefas, arrumar a cama, não arrumou? O que vai acontecer se não arrumar a cama, né? Então, isso é uma falha muito grande que a gente está tendo na nossa infância, a falta de consequências, de ensinar o que é uma consequência. O Nunes falava sobre construção e o lugar no mundo, né? Que a gente é essa fase em que a gente começa a se reconhecer como parte da sociedade. E pegando o gancho da série, aparece uma situação ali desse menino em conflito sobre o que é ser essa pessoa, né? Ele chega a ser questionado, o que ele acha que é ser homem, o que ele acha que é ser mulher, e muito vem as referências de família. Ele lembra como o pai quebrou alguma coisa, como o pai gritou, ainda num modelo mais antigo da presença masculina, que é aquela mais impositiva, né, Daniel? E aí, como é que a gente consegue construir dentro da família uma identidade que seja positiva e que consiga romper com esses padrões e permita que essa pessoa se aceite para poder se sentir aceita nos ambientes, porque ele também foge do ambiente porque acredita que não está sendo aceito e encontra acolhida num lugar que não é o dos melhores, né? A gente não pode esquecer, enquanto pai e mãe, que nós somos os primeiros exemplos dos nossos filhos. E eles vão sim reproduzir tudo aquilo que nós mostramos para ele ali, né? E mesmo que sejam coisas subjetivas, vai ficar gravado, né? Na memória, no ser, né? Na criança, enfim. E isso vai ser reproduzido em algum momento. E quem de nós nunca viu ou nunca se pegou fazendo alguma coisa que dizia que achava errado que a mãe fazia, né? Eu várias vezes
meu Deus, a minha mãe fazia isso e eu achava que estava errado e agora eu estou fazendo a mesma coisa, né? Porque tá lá, tá gravado na minha memória. E, de certa forma, aquilo me moldou. E se aquilo me moldou, é porque estava certo, né? Então, a gente tem que ter muito claro, né, para a criança que, sim, eu sou a mãe, eu te amo, mas não é porque eu te amo que eu vou permitir que tu faça tudo. Porque se eu permitir que tu faça tudo, eu estou sendo negligente. Com o papel de amor, de afeto, mas eu estou sendo negligente. Porque lá fora, não é todo mundo que vai dizer só sim. E nem pode dizer só sim. Talvez a gente esteja com medo de desagradar os filhos, né? Essa sensação de frustração que a gente não quer que eles sintam. Então, não que a gente os deixe de amar ou ame diferente, mas talvez a gente está errando nessa medida, assim, né? De não querer desagradar, a gente não quer os chatear. E aí a gente pode estar sendo negligente nessa educação que é tão importante. E às vezes, e muitas vezes, até como eu falei antes, pela culpa, né? Aí já fiquei o dia todo fora e agora eu chego em casa e eu só digo não para ele, né? E aí vem de novo aquela coisa aquela sobrecarga, né? O que eu tô fazendo? Bom, eu tenho que ser verdadeira com os meus princípios. O que eu quero? Que adulto eu quero formar, né? Porque na adolescência o desafio, o fato de desafiar, de testar os limites, ele vai vir, mas ele tem que vir com consciência de que se eu fizer errado, eu vou sofrer alguma coisa, e se eu fizer certo, eu vou ter uma recompensa. Bom, Thelma, eu acho que a gente também precisa falar aqui sobre a questão da, às vezes, dificuldade de aceitação, né? Aproveitando aí esse gancho, dificuldade de aceitação do adolescente no ambiente em que ele pretende se inserir ou no ambiente que ele está por força de obrigatoriedade, por exemplo, a escola. Né? Que a escola também, por vezes, pode ser desafiadora para o adolescente. Né? Tem aqueles que já são mais populares, porque já são mais extrovertidos, falam mais, por uma série de outras questões. Então, tem aqueles que são mais tímidos, que são mais quietinhos, que se expressam um pouco menos. O que dá para a gente dizer como forma de orientação, especialmente para os pais, tanto para orientar aquele que é mais extrovertido, que por vezes vai fazer uma piada, vai tirar uma onda do outro que é mais quietinho, ou para o pai daquele que é mais introvertido, que de repente não vai ser assim tão bem aceito, que vai ter um pouco mais de dificuldade para se colocar. Acho que é importante a gente já sair nessa perspectiva, assim, né, de que cada um vai ter as suas diferenças e elas têm que ser evidencializadas, né? Olha, essas são tuas potencialidades. Porque nessa busca de descobrir quem a gente vai tentando se inserir nos grupos, né? A gente vai vendo algumas afinidades, tenta se inserir, daqui a pouco eu não sou bem assim, tem essa dificuldade de ser aceito, mas a gente vai caminhando, vai flutuando entre esses grupos até mesmo para ver onde é que a gente se encaixa. Tá na família de deixar esse lugar muito certo assim para o adolescente, olha, independente de como lá fora tu tá sendo aceito, aqui como tu é, a gente te aceita e a gente te ama, né? Desde que ético, respeitando a moral. A gente gosta assim, né, com dificuldade de talvez se expressar, com um pouco de timidez, mas ali na casa ele tem que ser aceito como ele é. Ele tem que ter esse espaço de acolhida para que depois desses espaços públicos, né, onde talvez ele vai ter um pouco de dificuldade de entender e de se colocar, isso vai auxiliar nesse fortalecimento da autoestima, porque ele sabe que em casa ele é aceito e acolhido da forma como ele se apresenta. E uma das coisas, assim, básicas é respeitar o outro como eu quero ser respeitado, né? Então, isso tem que vir de casa também. E mesmo como o próprio Fábio falou, ninguém sai de casa querendo fazer mal para alguém, né? Mesmo que isso aconteça, falei alguma coisa que feriu meu colega, ou, né, que alguém não gostou, enfim, eu tenho que ir lá me retratar. Né? Eu tenho que ir lá me posicionar, olha. São raízes mais profundas, né? Isso. São raízes mais profundas. A escola parece ser o tribunal onde a gente é acolhido ou condenado. Então, realmente, ali é um divisor de águas para a vida. Todo mundo que sofreu alguma forma de discriminação ou de piada, sabe que isso vai refletir para a vida toda depois, né? É isso aí. Vou aproveitar até o gancho aqui da Cristiane, que mencionou o Fábio, e a gente vai ver agora mais uma fala dele, em que ele menciona um pouco mais profundamente a questão das redes sociais, que a gente prometeu que falaria. E é importante que os pais estejam atentos a isso, como eu mencionei anteriormente também. Talvez sejam redes que a gente não tenha grande familiaridade. Quem tem um pouquinho mais de idade, talvez não vai se ater tanto a elas, porque não faz sentido estar ali, os seus amigos não estão nessa rede.
mas os filhos, ou pelo menos boa parte deles, estão. E aí? Então é importante monitorar e pelo menos saber como é que funciona aquela engrenagem. Vamos ver. Então, nós vamos dividir aqui no núcleo em 2 tipos diferentes de rede. As redes iscas e as redes de doutrinação. Quais são as redes iscas? TikTok, e principalmente Instagram, alguma coisa de YouTube. Quais são as redes de doutrinação? Bom, aí nós vamos ter o Telegram, o Coverspace, que é o antigo Project Z, e principalmente o Discord. O que eu quero dizer com redes iscas? O que a gente percebe nos nossos adolescentes? Como é que o nosso adolescente se radicaliza? E talvez seja essa a questão e a pergunta de ouro. Os nossos adolescentes que se radicalizam, em regra, não entendem na vida qualquer sentido. Para eles, a vida não tem significado. Para eles, a vida é vazia. E isso faz com que gere no interior dele, intestinamente a ele, ódio, muito ódio. E eles reverberam esse ódio, no mais das vezes, nas redes sociais. Quais são as redes sociais mais acessíveis? TikTok e Instagram. Notem que o Facebook hoje é uma rede social para pessoas com mais de 40 anos. Os jovens hoje em dia quase não usam. Nestas redes sociais, esses adolescentes, quando começam a reverberar esse ódio, quando começam a destilar sua raiva, eles encontram outros pares, outros que, como ele, também assim se sentem. E estes acabam convidando para redes privadas ou para outras mídias sociais. E é nestas mídias sociais, como no Telegram, como no Discord, que ele acaba ingressando em determinados grupos, em determinadas panelas, onde ele se radicaliza, se autorradicaliza, se aceita radicalizar por outros e outros radicaliza. Então esse é o caminho que esse nosso jovem acaba seguindo. Veja que em nenhum momento ele falou de WhatsApp, que é o que nós mais utilizamos. Então realmente existe um outro caminho em que há essa afinidade com as pessoas que não se sentem aceitas, não se sentem acolhidas, não conseguem ver propósito na vida. Como é que vocês avaliam essa condição de mudança, inclusive, do tipo de rede social para essas ações específicas, onde a gente encontra eco para aquilo que nos fere? Parece ficar mais claro, cada vez, né, esse abismo que existe na comunicação entre as gerações. Parece que a gente não fala o mesmo idioma. Então, quando a gente diz algo, talvez lá no jovem chegue de outra forma. Assim como o jovem está falando, a gente precisa ler nas entrelinhas, porque não está claro naquele dialeto o que ele está querendo dizer. Há esse abismo. A própria série, que foi mencionada anteriormente, nos dá esses toques, nos dá essas pistas, né, dos emojis e das formas, muitas vezes, essas nuances que há uma comunicação meio escondida, né, que é meio velada. Então, primeiro ponto, eu acho que é importante a gente saber isso, que a gente não se comunica da mesma forma. Então, quanto mais próximo a gente estiver desse jovem, desse adolescente, para saber que, em caso de ele precisar desse auxílio, desse apoio, que ele pode nos buscar, esse é um ponto importante, porque talvez a gente não consiga se comunicar dessa forma fluida e dinâmica, porque a gente não fala muitas vezes a mesma língua. Mas daí vamos ter que baixar um manual? Porque acho que deveria vir com o manual, viu? Faça essa proposta. É um universo absolutamente distante. Uma berinjela, para mim, é uma berinjela. Exatamente. Né? Isso fazendo referência à série, por exemplo. E aí a gente descobre que uma pílula que eu mando para ti dizendo estou tomando remédio, quer dizer uma outra coisa. Então é impossível compreender todos esses detalhes, a menos que a gente se debruce e estude muito sobre isso. Dá para estudar sobre essa linguagem, Cris? Dá para se aproximar, né? Como a gente já falou anteriormente, desde o início, ter esse olhar, esse cuidado, esse monitoramento, porque isso é um caminho. Começou pelo Instagram, depois... Mas, meu filho, por que tu tá nessa rede agora? O que tu tá vendo aí? Quem está aí, né?
E se tu tiver um acompanhamento, um monitoramento e um diálogo efetivo com essa criança, verdadeiro, automaticamente ele vai te trazer, né? E com o adolescente também, porque vai virar rotina, ele vai te trazer, olha, mãe, pai, eu descobri tal coisa, eu entrei aqui, né? Mas isso é um caminho longo e tem que ter constância. E isso da constância é uma das coisas mais difíceis na maternidade e na paternidade. Que muitas vezes, né, isso é uma prática social, né? Dizer que ser pai e mãe é difícil porque tu tem que sustentar, tem que prover, tem que, né? Mas não, o mais cansativo de ser pai e mãe é manter essa constância, manter esse vínculo afetivo, essa prática do diálogo, né? Que tem que ser sempre. Eu vou aproveitar aqui porque a gente falou bastante sobre essa questão do pai, da mãe, e a Cristiane também está mencionando isso agora, para a gente falar também um pouquinho mais da escola, até aproveitando, Cristiane, que tu és professora também. Como é que tu percebe o papel do professor, da professora nessa questão, nessa relação com o adolescente? Até porque volta e meia a gente tem acesso a tristes notícias de um professor, de uma professora que foi agredida. Então, como conduzir essa relação? E recentemente a gente tem uma decisão no Brasil que é a da proibição do celular em sala de aula, né? Que eu acho que é uma outra questão importante também. Fala um pouquinho pra gente aí do papel da escola e do professor especialmente. O professor, ele é um mediador, né, por natureza, um mediador de aprendizado, né? E disciplina, como eu falei antes, né, o que é certo, o que é errado, causa e consequência, é uma visão que tem que vir de casa. Porque o papel do professor, ele se perde quando ele tem que ficar muito tempo mediando essas relações de conflito, né? Que tu dá um comando, né, para a criança, solicita que faça uma tarefa e ele não faz porque ele sabe que não vai ter consequência, né? Então, o papel do professor é muito importante como mediador, sim, ali dentro da sala de aula, né, na rotina mesmo, né, do período letivo, mas reflete, tudo que vem de casa reflete sim dentro da sala de aula e muitas vezes está se perdendo esse papel enquanto mediador de aprendizado do professor, está se perdendo porque acaba refletindo, né? Vai tendo que lidar com outras questões que não efetivamente efetivamente o aprendizado. Isso, exatamente. E a escola também, ele é palco para essa interação social. Então, em casa, muitas vezes o núcleo ele é reduzido, né? Tem um adolescente, quando muito tem um outro irmão, mas é aquele núcleo familiar. Então, no momento que a gente está dentro da escola, é o momento das interações sociais, onde acontecem essas trocas, essas afinidades, essas divergências de pensamento. Então, vai ser também na escola que muitos desses comportamentos disfuncionais podem ser que apresentem. Então, o professor muitas vezes vai ser o sujeito que vai enxergar, olha, não, mas ali tá diferente, olha ali, ele não consegue se integrar no grupo, não era assim, olha só, então olha que comportamento diferente. Então, talvez o professor ele seja aqueles olhos que em casa, né, o pai não tem como enxergar o filho dentro desse grupo, mas na escola, então, talvez serão os olhos que conseguirão ter essa sensibilidade para enxergar essas mudanças no comportamento. E é por isso a importância que a gente fala tanto da parceria. Pai, mãe, professor, eles têm que ser parceiros, né? E não ficarem numa disputa ali para ver quem tem mais força, né? Tem que ser parceria, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter esses sinalizadores, né? E essa percepção, como o próprio Fábio já disse, ninguém sai de casa para fazer mal para ninguém, né? É verdade. E a gente estava falando sobre o celular, está proibido o celular dentro da sala de aula, mas será que o celular é que é o problema? Ou o excesso de telas, ou o computador, ou o note, ou o play, que seja. Será que o problema está no equipamento ou o problema está na construção do que levou a essa fuga para o equipamento? Como é que tu avalia isso, gente? Acho que a gente chegou nesse ponto de precisar proibir, porque a gente não estava mais conseguindo se relacionar com os dispositivos, né? Então, o aparelho não é um problema, porque se eu deixar ele ali o dia inteiro, ele não vai me causar prejuízo. Mas a forma como a gente aprendeu a se relacionar e a depender desses equipamentos é que virou um ponto a ser discutido. Então, precisou, né, haver essa proibição para que os jovens, as crianças, os adolescentes voltassem a se relacionar na escola. Porque
Porque acontecia muitas vezes eles todos no mesmo espaço, né, físico, mas distantes ali na sua interação. Então isso precisou acontecer. O que por vezes pode acontecer também no ambiente privado do lar. Exatamente. Tá todo mundo ali no mesmo ambiente, né? Mas eu com meu tablet, o outro na televisão, outro no celular e por aí vai. Cada um no seu universo. Vamos ver a última fala do Dr. Fábio? Ele Vamos fala lá. um pouquinho sobre os papéis da família, o papel do Estado, o papel da escola, nessa questão do cuidado com os adolescentes para a gente, especialmente, evitar essas situações mais graves, né, de radicalização e de violência. Vamos ver. Uma das coisas que nós vemos recorrentemente nas nossas atuações é que, em regra, nós temos presentes no universo dos nossos adolescentes que se radicalizam 3 elementos em comum. Famílias disfuncionais de um lado, o bullying de outro e, por final, o excesso de telas. Esses 3 vetores mostram que a atuação, a prevenção e a desradicalização, elas passam pela atuação de todos nós, de um esforço conjunto das famílias, um esforço conjunto da sociedade, um esforço conjunto do universo educacional e, por final, um esforço conjunto do próprio Estado. Um acidente nunca é causado por um fator só. Ele é multiplamente causal. Então, nós precisamos combater cada um desses vértices do triângulo para poder efetivamente prevenir e para poder efetivamente dar atenção que esses nossos jovens que rumam o caminho da radicalização e mobilização à violência extrema estão seguindo. E aí entra um conflito bastante relevante para a realidade que a gente vivencia hoje. Essa necessidade da atenção que a gente precisa dar para os filhos e para a família se contrapondo àquela necessidade que a gente sabe que existe de fornecer o essencial, de garantir um pouco mais, de trabalhar mais para garantir uma escola melhor, uma universidade melhor, um tênis melhor, uma comida melhor. E aí como é que a gente faz? Lida com aquela culpa que a Cris estava falando ou tenta reorganizar essa roda viva que a gente vive para poder nutrir os afetos e nutrir também aquilo que é indispensável para a vivência? Acho que entre o real e o ideal existe existe, né, uma cratera muito grande, assim, porque seria bom que a gente pudesse, né, passar mais tempo com as pessoas que a gente gosta, fazer coisas que nos fazem bem, para além do nosso trabalho, para além da nossa profissão. Mas a gente precisa trabalhar, né, e a gente precisa se ausentar fisicamente da presença dos nossos filhos. Então, esse é o mundo real. E aí, talvez, cabe a gente pensar nos formatos de presença. Então, olha, quando nós estamos presentes, quando nós estamos de fato fisicamente juntos, nós precisamos que essa presença seja de qualidade. Então, se o tempo que eu tenho de vivência familiar é no tempo da noite, que seja um tempo de qualidade, que a gente esteja junto, não ali cada um no seu telefone ou, enfim, preocupado com suas tarefas, isolados, mas que seja um tempo de vivência, de falar como foi o seu dia, de saber, né, olha, quais foram as tuas dificuldades hoje, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Vem aqui, me ajuda, vamos fazer junto essa janta. Que seja um momento de vínculo, de afeto, para além da presença física. Se é o que temos, é esse tempo, que ele seja vivido com qualidade. Ajuda muito é ter uma rotina clara, né, com a nossa família em si, né, porque daí eu vou me autorresponsabilizar por mim, para que eu esteja presente naquele momento e, como a gente já falou, tudo vai refletir nos nossos filhos e eles também vão entender que se eles se organizarem a tempo, organizaram ali o tema, fizeram o que foi solicitado, no momento que a mãe e o pai estiverem junto, vai ter qualidade, vai ser gostoso, vai ser prazeroso. Então, eles vão crescendo, naturalizando isso de que a hora de trabalhar do pai e da mãe é o horário que eu tô na escola. Então, meu pai e minha mãe têm as responsabilidades, eu também tenho as minhas. Mas no momento que nós estamos juntos, nós temos aquela qualidade, nós temos aquele momento gostoso. É que se o Ministério Público precisou criar uma frente para investigar, é porque nós temos um problema na mão a ser resolvido, né, Daniel? Exatamente. E aquilo que já foi além, na verdade, que já saiu do âmbito da família e os casos de violência estão aí. Como o Dr. Fábio mencionou ali, os casos mais graves no Rio Grande do Sul, nem só no Rio Grande do Sul, em nível de Brasil, eles aconteceram em 2023, o que ensejou a criação dessa força-tarefa, desse núcleo.
mas é uma questão que está presente na sociedade, nós temos que estar sempre atentos. Então, quando aqueles casos de violência eles surgiram, muita gente começou a dizer assim, não, tem que botar a polícia na escola, tem que botar câmera, tem que ter segurança armada. Tudo bem, isso pode auxiliar, né? Pode auxiliar, mas é uma medida reativa. Então, o caso mais profundo, ele está no ambiente da família e ele tem que ser prevenido, ele não pode ser... É porque a escola é um turno, talvez dois, mas não é a construção da vida daquela pessoa, né? Bom, antes da gente finalizar, eu quero mais uma vez aqui fazer minha propaganda, porque eu acredito aqui, ó, revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vai resolver todos os seus problemas? Não vai resolver todos os seus problemas, mas ela vai te ajudar a dar um norte, a refletir, a pensar um pouco sobre isso, sobre por onde começar, sobre essas questões mais profundas da adolescência, que às vezes a gente pode sair do ambiente da família e não estar preparado depois para lidar com os filhos também, porque não temos essa vivência, podemos ter essa dificuldade. Se você tem acesso à internet, acesse aí novotempo.com/pais e filhos e você vai conseguir fazer a sua solicitação diretamente pelo site. Ela é gratuita, você não vai pagar nenhum centavo, porque isso aqui já está custeado pelos Anjos da Esperança. Se você quiser receber a revista física, assim como eu tenho essa aqui em minhas mãos, você pode mandar um WhatsApp, código de área 12 porque a sede da Rede Novo Tempo fica em Jacareí, interior de São Paulo, 12 98244 4449, tá bom? Daniel, não tenho acesso a nenhum desses canais, tá em Cachoeira do Sul? Passa aqui na sede da TV Cachoeira que a gente dá um jeito de fazer a solicitação para você, né, Thelma? Isso aí. Seguido a gente recebe pessoas aqui visitando a TV e também buscando esse auxílio para solicitar os materiais que a rede oferta, assim como essa revista que a gente mostrou agora. E é um prazer receber as pessoas aqui, que a gente já destaca isso. Outro caminho para se manter atualizado sobre eventuais auxílios na construção da sua família, na orientação dos filhos, é ficar ligado no NTSU e desfrutar de conteúdos como esse que a gente está promovendo, né, Daniel? Com toda certeza. E, bom, vamos agradecer, Thelma, as nossas convidadas aqui. Recebemos hoje a Cristiane Krause, vou dar uma olhadinha aqui para não errar aqui o crédito, professora e mentora familiar. Cristiane, muito obrigado pela presença com a gente aqui, pelos esclarecimentos, que foram muito úteis certamente para a gente e para toda a nossa audiência. Obrigado. Eu que agradeço o espaço, né? É muito importante nós termos esse olhar assim, né? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que precisa de um olhar, né? E precisa de um olhar focado para quem gere essa sociedade. Nós temos crianças, adolescentes precisando ser olhados, mas nós temos famílias, pais, mães sofrendo quietinhos muitas vezes, né? Vendo que estão tendo alguma dificuldade e não sabem para onde andar, né? Por onde caminhar. Isso aí. E recebemos hoje aqui também a Jéssica Pacheco, psicóloga, que retornou, na verdade, ao NTSU, já participou outras vezes. Muito obrigado, viu, Jéssica? Obrigado pelos teus esclarecimentos, pelas dicas também tão importantes para a nossa audiência. Eu que agradeço, né? Porque o cuidado com o adolescente, ele também é um papel da sociedade. Então, a gente cumpre esse papel no momento que abre esses espaços, assim, para diálogo, para a gente poder crescer junto. Então, muito obrigada e sigo sempre à disposição. É isso aí. E hoje tivemos aqui também a presença de Thelma Tomás, que é repórter aqui do Telejornal NTSU e especialmente mãe, que já criou 2 adolescentes. Já passei por essa peleia, graças a Deus, por enquanto, tudo encaminhado, tudo certo. Mas é normal a gente titubear e ficar inseguro, porque é uma caminhada desafiadora, mas com orientação, fé e coragem, a gente sempre vence. Agradeço às meninas também. Obrigada, Nunes, pelo convite. Prazer, dividir esse momento contigo. Obrigado. Obrigado a você de casa pela audiência com a gente. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau.